O porquê que os ricões, os caras que tem bala na agulha mesmo, que tem muito dinheiro, não investem em fundo imobiliário? Você já parou para pensar nisso? Por que que os caras que têm dinheiro mesmo não vai e compra fundo imobiliário? Será que eles são mais inteligentes que a gente e vê que realmente o fundo imobiliário não é uma oportunidade, não é um bom investimento, não vale a pena aplicar o nosso dinheiro todo mês nisso, porque na realidade às vezes não traz retorno nenhum? Será que eles estão sabendo de alguma coisa que nós, investidores pequenos, a gente ainda não sabe? Se a gente já sabe, se você já estudou um pouquinho, já leu o livro do Pai Rico e Pai Pobre, descobriu que os ricos, né, para a gente ter vários tipos de fontes de renda, para a gente nunca depender somente de uma fonte de renda. Se o cara quer rico, por que então que ele não quer mais uma opção para ter um dinheiro caindo na sua conta todo mês? Lembrando que os investimentos em fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, então não precisa pagar nada de imposto. Ele vai comprar o ativo lá, o fundo imobiliário que ele gosta, ele vai receber o dinheiro todo mês, todo dia 15, porque se você não sabe, os fundos imobiliários têm que distribuir 95% do seu lucro auferido no semestre. Então, todos os fundos imobiliários, por lei, têm que distribuir esses rendimentos, né? Esses dividendos que a gente chama. A maioria distribui todo mês, mas então por que que o rico não quer esse dinheiro todo mês caindo na conta dele? Por que isso? Talvez, se você já está investindo um pouco de tempo, ou começou agora, você já deve ter ouvido falar do Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física aqui no Brasil. Ele tem hoje aproximadamente um patrimônio de 4 bilhões de reais. Esse cara tira no mínimo ali 1 milhão de reais de dividendos, se fizer a conta aí distribuído todos os dias, 1 milhão de reais. Então o cara tem muito dinheiro, tem muita autonomia, ele tem algo que a gente não tem, que é tempo de mercado. E por que que ele então não investe em fundo imobiliário se ele tem tanto dinheiro, tanto conhecimento para isso? Vocês podem ver nessa notícia aí que fala o seguinte, ele mesmo disse isso, né? Fundo imobiliário não é para investir. Aportei 500 mil quando fui resgatar o dinheiro e estava um pouco mais de 400 mil. Então, esse é um investimento que você nunca consegue vender acima ou no mesmo patamar que comprou, por isso não vale a pena. Esse foi um argumento do Barsi, inclusive a filha dele, a Louise Barsi, também comentou aqui numa notícia. Isso aqui foi em 2023, faz 3 anos já quase que ela comentou isso. Diz que o Brasil não tem o Warren Buffett que enriqueceu com fundos imobiliários. Ela mesma afirmou que gosta mais de ações que são boas distribuidoras de dividendos e do que os fundos imobiliários conhecidos por pagarem esses proventos. Então vocês podem ver, pô, a filha do Luiz Barsi, talvez até outros investidores aí não investem nisso, né? O que que tá por trás da ideia deles não investirem em fundos imobiliários? Tem alguns pontos que eles levam em consideração, pessoal. Quando a gente está falando aqui em investimento, separar o nosso dinheiro todo mês e comprar algo que traga retorno pra gente, se a gente que é um investidor minoritário, como eu no caso, você que está me assistindo, que investe 100, 200, 300, R$ 1.000 por mês, nem que seja R$ 10.000 por mês, a gente ainda é um investidor pequeno. Para um cara que tem um patrimônio de 4 bilhões de reais igual o Luiz Barça, se ele aportar pelo menos 1% do seu patrimônio, isso quer dizer que ele vai estar investindo 40 milhões de reais no fundo imobiliário. Se a gente pegar a liquidez média aí do MXRF11 e do TRXF11, se a gente somar esses dois fundos, quase que dá a liquidez total que ele conseguiria investir com apenas 1% do seu fundo. Então a gente já entra aqui no primeiro ponto, que é porque os ricos não investem em fundos imobiliários. Antes da gente entrar no primeiro ponto, vou pedir por gentileza que você inscreva-se aqui no nosso canal, curte o nosso vídeo, isso me ajuda demais. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a gente já está chegando quase na meta aí de 100 inscritos no canal, 100 pessoas que a gente está conseguindo atingir, mudar de vida, isso me ajuda muito. Agora sou eu, Gabriel, falando. Agradeço muito a todos vocês que acompanham o meu canal, isso me ajuda demais e dá mais gás ainda para estudar mais, buscar mais conhecimento e ajudar você a se libertar aí de dívidas e até mesmo investir melhor o seu dinheiro, que é o que a gente busca aqui no canal Vilela Invest. O intuito disso aqui é poder ajudar ainda mais e mais pessoas, como eu fui ajudado também. Mas entrando aí no primeiro item, que é a liquidez. O que é a liquidez? É a facilidade que a gente tem de poder comprar e vender um ativo, de poder gerir aquele dinheiro. Então, o cara que vai investir 1% do seu patrimônio, 40 milhões de reais, isso vai mexer com a liquidez de mercado. Hoje, o mercado de fundos imobiliários ainda é muito, muito pequeno, pessoal. Se a gente comparar aí com o mercado de ações, os fundos imobiliários ainda estão engatinhando, né? Tem uma informação aqui do próprio site da B3, que vocês estão vendo na tela, que mostra o número de pessoas físicas na B3 atualmente que investem em fundos imobiliários. Então, isso aqui é um campo bem específico. Se a gente vê em 2022, eram 2 milhões, 2023 subiu para 2,4. Esse último dado aqui é de março de 2026. A gente está na casa de 3,1 milhões de investidores, pessoas físicas que investem em fundos imobiliários. Isso é muito pequeno, é um mercado que ainda está engatinhando, ainda está caindo no gosto do povo, ainda falta um pouco de conhecimento, ainda tem um pouco de discriminação sobre isso. Muita gente acha que comprar imóveis ainda compensa, mas entrando aqui na questão da liquidez
liquidez, se a gente entrar aqui na página, né, das informações aqui do Banco do Brasil pelo Investidor 10, a gente vê que a liquidez média diária é de 483 milhões de reais. Se a gente pegar aqui, vamos pegar o famosinho MXRF11, para a gente dar uma olhada de quanto de liquidez que tem, né, dessas movimentações diárias. Vocês podem ver que somente 13 milhões. Então, é uma discrepância gigantesca para o cara que tem bilhões ou milhões de reais para poder gerir o seu dinheiro. Então, aqui vai travar muito ele, seja para entrar nesse fundo quanto para sair dele. O segundo ponto, que quando a gente está falando do cara que tem dinheiro, talvez o cara, não sei vocês, mas eu acho que quanto mais dinheiro a gente tem, mais poder de poder controlar as coisas que a gente quer. Se você compra uma ação hoje, que são os finais 3, que são denominadas ordinárias, quanto mais ações finais 3, por exemplo, o Luiz Barsi tem de certa empresa, ele tem mais poder de influência, porque ele tem mais posição acionária naquela empresa e ele sim pode tomar decisões. Agora, o fundo imobiliário, a gente não tem essa possibilidade. A gente tem algumas limitações. Por exemplo, quando a gente compra uma cota do fundo HGLG11 ou do próprio GGRC11, que são fundos imobiliários de logística, a gente não tem aquele poder de entrar em contato com o gestor e falar assim: ô, fulano, vende esse imóvel, compra esse imóvel, aumenta o aluguel dele, tira esse inquilino ruim, coloca tal inquilino, vamos vender tal imóvel, vamos reformar tal imóvel. A gente não tem esse poder de controle. A gente já paga uma taxa de administração para o gestor, que é um cara específico, controlar isso. Mas a gente não consegue. Então, o cara que tem muito dinheiro, ele vai falar assim: pô, por que eu vou investir então, por exemplo, 200 milhões de reais num fundo imobiliário para comprar alguma grande quantidade de cotas do GGRC, se eu posso ir lá então e comprar um imóvel logístico? Me indicaram que talvez faz muito mais sentido, eu coloco quem eu quiser, eu ponho o valor do aluguel que eu quiser, eu alugo para quem eu quiser, faço os reajustes dos contratos da forma que eu quiser, que eu achar mais conveniente. Então, esse controle limita muito o cara também que tem dinheiro. O cara vai, em vez de ele comprar uma cota ali de algum fundo de lajes corporativas, ele vai e compra o prédio inteiro, meu. O cara tem dinheiro pra caramba. Ele vai, compra um, dois prédios, aluga para quem quiser, vende o preço que quiser, faz o que ele quiser. O imóvel é dele. Então, essa falta de controle nos fundos imobiliários também é um empecilho muito grande pro cara que tem muita bala na agulha aí. Ele vai pensar muito bem antes de fazer qualquer compra. Não quer dizer que os fundos sejam ruins, que tenham má administração, mas o cara que tem dinheiro, ele quer ter o poder, seja de escolha e poder de decisão no final das contas. Um exemplo, se ele quiser comprar mais cotas então do fundo, Gabriel, ele não pode comprar mais cotas? Ele pode comprar quanto que ele quiser. Só que lembrando que pela lei, se ele tiver mais que, sendo pessoa física, né, se ele tiver mais que 10% daquele fundo imobiliário, ele já não fica isento de imposto de renda sobre os dividendos. Então, para ele talvez já não vai fazer mais sentido. Até então, se ele ficar isento, beleza. Só que 10% ele não vai controlar nada daquele fundo, o poder de decisão dele vai ser zero. Diferente da gente, pessoal, que a gente tem pouquíssimas cotas, a gente é um entre 100, 200 mil cotistas. Pra gente é tranquilo, você vai, compra a cota do seu HGLG, por exemplo, do seu GGRC, do seu GARI, paga ali sua taxa de administração e fica tranquilo. Eu acho que o investimento pra gente que tá querendo renda passiva, porque eu compro fundo imobiliário, eu creio que você deva comprar também, não no intuito de valorização de cota, mas sim de receber os proventos, de receber os aluguéis todos os meses. Então a gente paga lá pro cara tomar conta disso. O cara é capacitado, o cara é estudado somente para fazer isso. Gera uma tranquilidade muito boa pra gente. A gente não tem que ficar se preocupando também com imóveis. A gente não tem nem tempo para ficar pesquisando isso, para entender como que tá. Então por isso que vale muito a pena a gente estudar o fundo e ver se faz sentido e comprar e entregar na mão do gestor, de uma gestora muito boa também. E o terceiro ponto que eu vejo que o rico ele não investe em fundo imobiliário, e isso o Barsi já deixou bem explícito e aí até algumas entrevistas, é que na ação, quando você compra, lembrando que aqui a gente está falando de dois tipos de ativos. No fundo imobiliário, a gente não busca a valorização do ativo. A gente não compra uma cota do MXRF11 e paga 10 conto nele, achando que daqui 5 anos essa cota vai estar custando 50, 60 reais. Não vai ter essa valorização. Não é o intuito do fundo imobiliário. Porque se ele já tem que distribuir 95% do seu lucro, ele não vai crescer muito. Isso aí tem uma limitação. O prédio lá do HGLG, ele pode valorizar um certo, né, um metro quadrado pode aumentar de valor, o aluguel pode ter um reajuste, mas o galpão logístico não vai sair de 10 milhões para 1 bilhão de reais do dia para a noite ou em 2, 3 anos. Então tem as próprias limitações de aluguel, do próprio imóvel, da própria estrutura ali. Agora as empresas não. Quando a gente está vendo agora as empresas a gente está falando do organismo vivo. As empresas, se a gente olhar a questão de lucro, crescimento, o seu desenvolvimento, vai crescendo ao longo dos anos. Então sim, talvez faz mais sentido para o rico, que tem muito dinheiro, comprar uma cota lá de, por exemplo, de Petrobras a 40 e poucos reais
e esperar que essa cota sim valorize, seja de uma outra empresa, enfim, do que ele acha que faz mais sentido. Nas empresas também tem um pagamento de dividendos, mas não é um pagamento recorrente. Para o rico, se vai pagar em 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, uma vez por ano, tem as ações na maioria das vezes pagam assim mais diferenciado ali do que os fundos imobiliários que pagam todos os meses. Para ele não vai fazer diferença. É para a gente sim que depende disso aí para aumentar os nossos aportes, que faz muito sentido aí de ter o fluxo de caixa ali caindo todos os meses para a gente poder aportar mais. Para o rico, não. Para o rico, ele quer comprar, esperar, segurar um pouco, receber sim uma participação do lucro, porque quando a gente está comprando uma ação, a gente está comprando a menor parte do capital social daquela empresa. Então a gente quer sim surfar os lucros e o crescimento dela também. Só que ele está pensando a longo prazo, pô, vou comprar, vou manter, talvez vou vender com muito lucro lá para frente. Então a ideia é outra, a estratégia é outra. Quero fazer uma conta rápida aqui com vocês para vocês terem uma noção exatamente. Se, por exemplo, se a gente pega ali o Luiz Barsi, que hoje ele tem 4 bilhões de reais de patrimônio. Se a gente pegar o menor dividendo aqui que o Banco do Brasil pagou em 2020, vou pegar aqui mais ou menos nos últimos 6 anos, foi 3,8%. Se a gente fizer essa conta aqui para a gente ver quanto que ele ganhou de dividendo em um ano, daria 152 milhões de reais. Dividido isso por 12 meses, daria a média ali de 12 milhões de reais por mês de dividendo. Um cara que tem muita grana é dinheiro, mas beleza. Se a gente olhar agora do ponto de vista da gente, que por exemplo aqui conseguiu suados, sofridos meses e juntou 200 mil reais, por exemplo, de fundos imobiliários. Se a gente investir somente em ações e a gente pegar esse retorno de 3,8%, a gente vai ter recebido no ano somente R$ 7.600 reais. Se a gente dividir isso por 12 meses, daria a média ali de R$ 633 reais por mês. É um dinheiro legal, mas beleza. Se a gente olhar então de uma outra perspectiva, de que você juntou os 200 mil reais, mas em vez de comprar só ações, você fez uma carteira diversificada, até com fundos imobiliários, e você consegue sim hoje chegar pelo menos com uns 10% ali de rendimento na sua carteira bem diversificada de fundos imobiliários, você teria um rendimento de 20 mil reais em um ano. E se a gente dividir isso por 12 meses, daria ali 1.666. A gente teria quase ali que R$ 1.033 a mais por mês investindo em fundos imobiliários. Então aqui que está a virada de chave que eu acho que você tem que entender, que é o conceito final desse vídeo. Investir em fundos imobiliários para a gente ter um fluxo de renda caindo todo mês na nossa conta, faz diferença sim, pessoal. Foque nesses tipos de investimentos que tragam uma renda passiva. O cara que tem 4 bilhões, 10 bilhões, 50 milhões de reais, talvez já tenha outra cabeça, já tem outros objetivos, já está mais estruturado, talvez não vai precisar desses dividendos caindo todo mês. Mas para a gente que está começando, que é o meu foco também de investimento, é ter esse aumento de renda passiva, esse dinheiro caindo todo mês na nossa conta. E lembrando que, né, que aqui a gente fez uma simulação de 200 mil reais, recebendo um retorno médio aí de 10% ao ano, né? Que é bem acessível isso, a gente não está fazendo nada demais. Uma carteira bem estruturada, bem tranquila, a gente consegue um retorno desse e isento de imposto de renda. Então, se você já investe mais um pouquinho todo mês, a gente vai ter esses 1.600 mais do que você vai investir todos os meses. Então faz muito sentido sim para a gente que está começando a investir, aplicar em fundos imobiliários. Eu acho que o retorno a longo prazo é muito interessante. Então é isso. Esse é o conceito do vídeo. Eu acho que vale a pena. Continue investindo, continue estudando. Se você ainda tem um pouco de dúvida sobre como investir, volta aí alguns vídeos no canal, assiste ali que a gente dá várias dicas. Eu ensino muita coisa para vocês de graça, totalmente de graça. Explico da melhor forma, de forma mais didática e descomplicada, para você saber gerir melhor o seu dinheiro. Então, reforçando, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir nosso vídeo. Comenta aqui embaixo também se você investe em fundo imobiliário, o que que você acha, se realmente é um ativo muito bom ou não, se vale a pena a gente ter na nossa carteira. Então é isso. Obrigado por ter ficado até aqui o final do vídeo. Tamo junto.